Sérgio, para começar, alguém que acabou de chegar no Brasil, não sabe para onde vai, da onde veio esse negócio, o que a reforma tributária fez, o que ela mudou, o que ela está se propondo a fazer. Eu acho assim, né? Se a pessoa vem de fora do Brasil, a reforma tributária, ela está trazendo um conceito moderno que já é usado, né? Então, se você vai nos Estados Unidos, vai para a Europa, você já tem um conceito do IVA muito sedimentado, né? Então, o europeu, o americano, ele está muito acostumado a ter um imposto destacado na nota diferenciado, ter um recolhimento diferenciado. Então, hoje o modelo da reforma tributária, ele tende a trazer esse modelo para mais perto do mundial mesmo, né? Vamos lá. Tecla SAP, o que é IVA para quem não conhece o conceito, o É, VAT. o VAT, né? O IVA é Imposto sobre Valor Agregado, né? Então, o conceito é eu pago o imposto sobre a minha margem, né? Falando assim, então sobre o meu ganho, sobre a diferença do preço que eu compro ou vendo uma mercadoria, por exemplo, esse é o imposto que eu tenho que pagar. Então, eu tomo crédito da cadeia anterior, aquela coisa toda, né? Então, mas o IVA brasileiro, ele tem um complicômetro, que a gente optou pelo IVA Dual. O que é o IVA Dual? Que aí sim começa a causar estranheza em quem vem de fora, que é a sua pergunta. Normalmente os outros países têm um IVA único, então ele tem lá o IVA e vai lá recolhe aquele imposto e o estado, o município, ir lá e vai se separando. No Brasil, até por conta de evitar questionamentos entre Estado, município e federação, criou-se o IVA Duo. Então, você tem basicamente dois impostos, um chamado CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e outro IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. A contribuição ela vai ser administrada e vai ficar nos cofres do governo federal. O imposto ele vai ser dividido entre estados e municípios. Por que houve isso? Porque desde a década de 80 discute-se quem que vai administrar o caixa do imposto. E há uma desconfiança muito grande entre estados e municípios e federação. Tipo, o cara vai administrar, não vai me repassar aquela coisa toda. Então, para economizar tempo de discussão, criou-se o IVA Dual, que isso é uma característica que vai ser brasileira. Então, isso o estrangeiro vai ter que se acostumar. Em vez de ter um imposto único, ele vai ter IVA sim, mas em dois impostos. Eu tô aqui para aprender hoje, tá? Então, o Calil falou um pouco pensando no ponto de vista de um estrangeiro que vem para o Brasil. Uhum. Mas e para quem está no Brasil e já conhece como funciona a tributação aqui, o que vai mudar? Aí muda tudo. Aí muda tudo. Por- Poucas palavras, então. porque você pega, né? Hoje, primeira coisa, o nosso imposto hoje é recolhido na origem. A partir da reforma tributária, é destino que recebe o imposto. É, efeito contribuinte não tem. O contribuinte vai continuar pagando a guia dele e tem uma compensação entre os estados e municípios ali. Mas existe uma questão técnica que muitos contribuintes brasileiros hoje buscam municípios para benefício fiscal que não vão ter mais. Porque, vamos lá, vamos pegar, eu monto uma fábrica na Bahia porque a Bahia não me cobra ICMS. Beleza, mas o semestre que eu vou pagar não é mais para Bahia, é para São Paulo. Então, por que eu vou ficar na Bahia? Então, faz sentido eu ficar na Bahia? O custo disso faz sentido? Mudou. Outra coisa, próprio imposto. Hoje o brasileiro está acostumado lá com um monte de imposto. É IPI, CMS, PIS, COFINS, II, um monte de coisa. Passa a ter dois, IBS e CBS, que vão aglutinar todos esses. Não é que os outros vão deixar de existir, eles vão ser aglutinados em dois. Quais são os tributos que são aglutinados no IBS e na CBS? A CBS aglutina o PIS e o COFINS, o IBS vai aglutinar o ISS e ICMS. Então você pega dois e dois, né, que são federal, os dois federais aglutinados no federal e estadual e municipal no IBS. O IPI deixa de existir, na verdade ele não deixa de existir, ele vai para alíquota zero, que é uma possível pegadinha do governo aí, por quê? Hora que eu quero deixar de fazer o imposto de existir, eu simplesmente elimino ele. E o IPI ele não foi eliminado, ele foi trazido para a alíquota zero. Ou seja, se amanhã quiserem aumentar de novo, É só vão por alíquota, o imposto ele continua existindo, né? Por exemplo, um que vai deixar de existir é o ICMS-ST. Ele não vai ser aglutinado dentro do IBS. A substituição tributária. SAP para ST. Substituição tributária. Então, o que é a substituição tributária?
a indústria recolhe o ICMS para a cadeia inteira do imposto. Então, não existe, por exemplo, vamos lá, na cadeia de medicamentos tem substituição tributária. A drogaria que a gente vai lá comprar o remédio, ela não paga o ICMS. Quem pagou foi a indústria que produziu o remédio. Então, essa categoria de imposto vai deixar de existir já a partir de agora de 28. O ICMS em si vai ser aglutinado dentro do IBS. Então, você vê que sem aprofundar em tecnicismos mais burocráticos, a própria estrutura está mudando toda. Então muda tudo. Realmente, quando eu falei muda tudo, é muda tudo mesmo, entendeu? Muda a característica do imposto, o desenvolvimento do imposto, o recolhimento do imposto, que a hora que você fala de split payment, por exemplo, que está muito quente nos diálogos de reforma tributária, cara, hoje o contribuinte, ele mantém no caixa dele o imposto e mês seguinte ele vai lá e paga. Com split payment, cara, não vai nem passar pelo caixa do contribuinte. Então, tem um reflexo imediato de caixa, inclusive. Então, não é só uma mudança estrutural de imposto, é uma reformatação dos negócios, né?